Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do nosso livro Pão Nosso, toda quinta-feira, às 7h30 da noite. A nossa querida Casa de Emmanuel nos proporciona. E hoje, nossa irmã Janete vai nos guiar no estudo da noite de hoje. A câmera da Janete está com um probleminha, mas nós vamos conseguir ouvi-la com perfeição. Então, convido a Janete também a fazer a nossa prece de abertura. Então, boa noite, peço desculpas aí pela falha na câmera, mas vamos lá, vamos continuar. Vamos elevar o nosso pensamento nesta hora, a Deus nosso Pai, ao nosso bom Mestre Jesus, pedindo que nos inspire, que nos guie no estudo desta noite, a espiritualidade amiga da Casa de Emmanuel, que possa nos ajudar na compreensão do texto, e que seja de grande valia esse estudo para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e todos aqueles que estarão vendo posteriormente. Assim, Jesus, pedimos a tua permissão, com muita gratidão, para iniciar o estudo, dizendo graças a Deus. Então, vamos lá. Aproveito rapidamente para pedir desculpa pela falha da semana passada, problemas técnicos e profissionais que nos impediram de nos reunirmos, mas estamos aí de volta. Acontece, né? Vou compartilhar o texto. Eu vou ler do meu livro. Bem, então, estamos aí no capítulo 67 do livro Pão Nosso, do nosso querido Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O título é Má Vontade. Então, esse texto é exatamente uma contrapartida, vamos dizer assim, né? Uma outra linha, né, de raciocínio que o Emmanuel vem trazendo, já que o anterior é boa vontade, né? Vocês fizeram a reflexão, trazendo aí a questão da boa vontade, de tudo aquilo que a gente consegue conquistar espiritualmente, materialmente, tendo boa vontade. E agora o Emmanuel vai checar exatamente a questão da má vontade, como isso interfere em todos os sentidos na nossa vida, na nossa evolução, na nossa vida de relação, nossa paz interior, em tudo ele vai trazer no decorrer desse texto. É um texto pequenino, mas assim, com uma condição de muito desdobramento, né? Eu vou ler porque cada frase, né, vai dando essa concatenação com todas as outras, mas se vocês quiserem ir fazendo comentários, aí vocês falem, tá bom? Para eu não ficar falando sozinha. Então, o Emmanuel traz uma passagem de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 11, quando ele diz assim: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Né? Paulo vem trazendo essa reflexão para eles e para nós, não é? Por quê, né, gente? Que trevas são essas a que Paulo está se referindo? Nossas próprias trevas, podemos dizer assim, né? Todos nós possuímos, e as trevas externas, que são aquelas que nos deixamos influenciar por encarnados, por desencarnados, através da nossa sintonia baixa, da nossa onda de pensamentos que a gente cultiva, né? E aí eu fiquei refletindo sobre essa questão também de infrutuosos, né? Obras infrutuosas. E aí a gente vai lembrar do que é o fruto, né? O fruto é o resultado de um processo, de um desenvolvimento. A gente vai lembrar uma semente que é colocada no solo, que vai gerar a árvore, né? A árvore irá dar as suas flores, e as flores darão seus frutos. E esses frutos alimentam, dão vida, né? Prazer, o sabor, normalmente delicioso. Então, ele vem trazendo essa imagem. E as trevas não geram bons resultados, né? Não geram frutos, né? Sazonados, podemos dizer. Né? O que surge das trevas
todo o encadeamento que esse texto vem trazendo, que Emmanuel vem trazendo, vem mostrando que o que surge é a dor, a frustração, o desencanto, né? Que é o oposto exatamente da boa vontade. A boa vontade que tudo provê, que tudo gera, que tudo possibilita, né? Então, muito oportuna, muito sábia, como sempre, as colocações de Paulo de Tarso, fazendo com que a gente possa refletir naquilo em que estamos sintonizando, né? E aí eu deixo para vocês comentarem, e a Júlia, né, que faz sempre uma pesquisa mais aprofundada a respeito do Evangelho. Janete, essa carta, né, é a mesma carta da semana passada, né? O que modifica é o versículo, né? E a gente, na semana passada, comentou também que esse capítulo lá na Bíblia, ele tem o título Filhos da Luz, né? E fala sobre como viver, né, como esses filhos amados de Deus, porque nós não somos frutos, né, das trevas, e sim da luz. E como é que é viver, né? Como você explicou muito bem aí, Janete. Essa carta, quando Paulo ele escreve, ele está em Roma, né? E ele está preso. E Éfeso, quando a gente fala assim desses lugares do passado, só para a gente ter uma noção, hoje seria a Turquia. E o que que a gente assim pode abranger um pouco mais, né? Você já explicou bastante que essas obras infrutíferas das trevas são ações que eu coloquei aqui, né? Contrárias aos ensinamentos de Jesus. E quais são essas ações? Se a gente pode pensar na gente, né? É o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade, a inveja, ciúme, maledicência, ociosidade, né? E elas levam o quê? A destruição, porque elas não produzem um valor nem contribuição para a pessoa ou para os outros, né? E a gente identificar essas fraquezas, essas dificuldades, é o primeiro passo para que a gente possa mudar o nosso comportamento, né? Os nossos pensamentos e daí as nossas ações. É isso que eu posso assim completar ou ajudar aí nas nossas reflexões, porque a palavrinha má vontade ela gera, pelo menos para mim, uma questão que faz mal, né? Você ser uma pessoa que tem má vontade, ou seja, você está contrária à lei de Deus, que é uma lei de amor. Então, porque até o Vitor, na outro estudo, até falou, né? Se você quer pedir alguma coisa para alguém, peça para quem tem muita coisa para fazer, porque a pessoa vai estar sempre querendo fazer um pouco mais. E aquele outro que às vezes está na ociosidade, ele gera, geralmente, não sempre, mas geralmente, aquela coisa assim, eu não posso por isso, por aquilo. Então, você vai vendo que são atitudes que estão na contramão da lei, né? Eu acho que isso é muito bom para as nossas reflexões, né? O que nós devemos e podemos já realizar. Eu concordo plenamente. Eu vou para o dia a dia de profissão funcionário público, tá? Na área da saúde. E técnicos de enfermagem. Bem, eu não vou citar o hospital porque não fica legal. Pois é, má vontade. Olha, os dissabores que ocorriam com os nossos pacientes em detrimento à assistência. Primeiro, assistência médica, às vezes assistente social. Se a Doroteia estivesse aí, eu acredito que ela labutou nessa área. E em todas as outras áreas. As pessoas com muito má vontade geram no meio ambiente um mal-estar muito grande. E isso gera sombra. Se eu não me engano, acho que a Janete, você fez um trabalho lá no INCA, não fez, Janete? Ou em algumas das unidades do INCA? Sim, eu fiz um trabalho voluntário lá com as crianças. Voluntário. Não é isso? Quer dizer, em todas as unidades
Sim, Eu acho que foi lá no HC4. Pois é, a gente, as pessoas, poxa, poderiam, quer dizer, elevar o seu autoestima, porque o alvo é o paciente. E o sim. paciente fala mal quando fala mal da pessoa, é da equipe. Por exemplo, nós que aqui estamos, se alguém apontar um dedinho para nós, não é individual, é a equipe, ou a casa lá do Emanuel, foi lá no Centro Espírita Emanuel. Quer dizer, vai jogar nas costas. Então, é isso que vai gerar, o que ele coloca, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Porque essas pessoas estão o quê? Envolvidas com essas entidades, muito embora a gente também tenha que relevar alguns problemas de ordem familiar. Certo? O indivíduo vai trabalhar, mas tem lá os seus probleminhas. Mas a gente tem que saber desassociar isso. Para por aqui, senão não fala muito. Mas é verdade, Jorge. A pessoa que tem essa má vontade na equipe, ela causa realmente um mal-estar geral, né? Exato. E também sobrecarrega os outros colegas, né? Existe muito isso. Acho que isso é algo que a gente enfrenta no decorrer da vida, principalmente no ambiente de trabalho, existe muito isso. Aquele que fica, como se diz, né, na sombra dos outros. Mas o texto vai bem trazer essa questão aí que vocês comentaram, que a Júlia falou, da ociosidade, né? Como é que uma coisa vai gerando outra, né? O encadeamento que o Emmanuel vem trazendo aí com relação a essa má vontade. E eu tinha visto também o significado de má vontade, falta de empenho para desenvolver determinada atividade, falta de esforço. Né? Está até amenizando um pouquinho aí a questão da má vontade. Mas vamos lá, né? Vamos seguir aí. Aí Emmanuel vem comentando, né? Vem trazendo para nós essas frases para que a gente possa refletir. Ele diz que a má vontade gera sombra, né? E com certeza, né? Quando você tem má vontade para realizar alguma coisa, então você não está aberto a desenvolver trabalhos, né? Você cria o quê? Você cria uma carapaça, né? Impedindo que boas ideias cheguem, que boas influências, né? Boas inspirações. Então, é um verdadeiro bloqueio mesmo para que a luz chegue, para que o nosso, né? Nós temos um protetor espiritual, todos nós temos espíritos familiares, e quando a gente tem essa má vontade com relação à vida, desenvolver tarefas, né? Tarefas no bem, tarefas que a gente auxilie, com certeza a gente cria esse bloqueio com relação à inspiração que deva chegar para mim, né? Até um puxão de orelha dos nossos protetores, né? E eles nos inspiram tantas coisas boas. Então, essa má vontade já vai gerar realmente essa sombra que nos envolve e impede com que a gente receba essa luz. Né? E aí ele diz que a sombra favorece a estagnação. Né? Se eu não tenho vontade de fazer nada de bom, né? Eu estou estagnado, parado para o aprendizado, para o meu crescimento espiritual, né? Estagnado no trabalho do bem, nas boas obras que nos conectam com o alto, com a nossa própria essência. Né? Então, a gente vê como existe realmente esse encadeamento que a gente pode falar assim, né? É ladeira abaixo mesmo. A má vontade vai gerar sombra, a sombra vai favorecer essa estagnação. A estagnação conserva o mal. Né? Se eu estou parado, sem realizar boas obras, boas coisas, sem trabalhar no bem, o que vai desenvolver em mim? O mal, né? Ou manter, né? Como ele diz, manter esse mal, que é o quê? Que é a ignorância, né? Que é essa antítese do bem. Não, aquele que está nessa estagnação, que foi gerada pela má vontade, não descobriu ainda o quanto é bom fazer o bem, né? E se quiser falar, me interrompam, tá? Quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Você vai colocar de 2 em 2, Janete? Eu ia seguir direto, mas se vocês quiserem comentar, eu vou parando, tá?
Porque, assim, quando o Emmanuel fala aqui, né, que a sombra favorece a estagnação, eu falei assim, eu vou pensar mais sobre estagnar, né? Que a gente sabe o que é estagnar, né? A estagnação. Mas eu falei, vou trazer assim mais no miudinho, né? Aí eu coloquei aqui que é a ausência de movimento, é a inércia e paralisação. E isso traz falta de vida, que gera o quê? A sombra. Essas sombras, né, conectam as nossas fraquezas internas, né? E a gente vai trabalhar o quê? Através dessa sintonia vibratória. Então, quer dizer, você está estagnado, você vai gerar um comprometimento de vibrações, né? Porque a gente traz as nossas fragilidades internas, as nossas fraquezas, que estamos aqui no mundo para melhorar, né? E se você fica estagnado, você vai contribuir uma vibração mais baixa, né? E isso vai impactar, né, o ambiente ao teu redor, porque você gera essa dificuldade, você vai desmotivando, você vai fazendo com que as pessoas ao teu redor tenham desinteresse, né? Essa falta de ação gera normalmente discórdia. Pode observar, né? Se você é uma pessoa ativa, tem boa vontade, você está ao redor de pessoas estagnadas, com preguiça, com falta de disposição, que não faz nenhum tipo de esforço para realizar algo, principalmente até numa ajuda, isso vai o quê? Vai impactar, vai trazer o quê? Uma antipatia, uma negatividade. Então, quando a gente lê essas frases que Emmanuel traz para nós, da má vontade, a gente vê como uma pecinha, né, que é a vontade de ajudar, né, tendo a má vontade, você gera para você, né, porque você gera sombras, né, você gera todo esse mal-estar que a gente está tentando, né, melhorar já nessa existência, e você vai impactar com os que estão ao redor. Mais alguém? E é exatamente isso, né? Ele vai chegar nessa questão da discórdia, né? No decorrer dessas frases, porque não tem como não ser assim, né? Como você está falando, né? E mais adiante ele vai falar que o mal entroniza a ociosidade, né? A ociosidade já é uma estagnação, né? Se a gente for parar para pensar direitinho, já é uma estagnação. Agora mais sedimentada, enraizada, né? E continua nesse processo da inércia, eu continuo nessa inércia de mim mesmo, sem o desenvolvimento espiritual, moral, intelectual, né? Então, é parar realmente, né? E essa ociosidade, aí, ele já traz aí, Júlia, a questão, cria discórdia que não tem como deixar de existir, né? Já viu alguém mais irritado do que quando mexe na sua zona de conforto? Olha aí. Você já fica irritado. Eu estou bem aqui no meu cantinho, né? Adoro aquilo que eu não faço, na verdade, eu estou sem fazer nada, então não mexa comigo, me deixa aqui. E aí já vai gerar uma discórdia, porque as outras pessoas vão se incomodar, não é? Até aquele que ama a gente, que gosta da gente, vai querer movimentar, vai querer dar umas alfinetadas, né? Para que a gente possa sair dessa inércia que a gente sabe que não faz bem a ninguém, né? Então, é aquela questão, não mexam comigo, eu estou bem como estou, não quero você, não quero fazer que vocês... Como é que eu botei aqui? Que fazer com que pense... não quero você perto, aquele que quer que eu pense e reflita perto de mim. Eu não quero ninguém que me faça pensar, que me faça refletir. Me deixa quieto na minha ociosidade, na minha inércia, né? E essa discórdia desperta o quê? O orgulho. Porque toda discórdia vai fazer com que cada um queira
manter a sua opinião, né? Mostrar a sua superioridade diante do outro, aí começa esse choque de opinião, eu querendo manter a minha verdade, não aceitando essa contestação, né, com a minha opinião, e aí o que vai acontecer? Né? É ladeira abaixo mesmo. Aí o orgulho acorda a vaidade, interessante que eu fui buscar, né, essa questão da vaidade. Olha que interessante, vaidade, cadê? Qualidade do que é vão. Olha que coisa triste, gente. Se eu achava triste essa coisa da vaidade, depois que eu fui olhar a origem dessa palavra, você fica mais triste ainda, né? Qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. Olha só quantas vezes a gente vive essa vaidade. Não é lamentável isso? Quer dizer, o orgulho vai acordar essa vaidade, como ele fala aqui, e orgulho e vaidade caminham junto, né? Vaidade, como sou melhor, né? Como eu sou bom naquilo que faço. Então, você continua resvalando, né? Na vaidade. Tudo aquilo que descender. Sim, aí com isso a vaidade vai gerar a paixão inferior. Não tem como ser de outra forma. E o que é essa paixão inferior, né, gente? Tudo aquilo que descedenta as minhas sensações, emoções transitórias, em detrimento de um vazio existencial. E essas paixões, como nós sabemos, né? Paixões de ter, de possuir, de sensualidade, dos vícios degradantes, e assim vai, né? Ladeira abaixo. E a paixão inferior vai provocar o quê? A indisciplina. Se eu estou envolvido nas paixões inferiores, que geram todo tipo de desregramento, eu não quero nada com a disciplina. Né? A disciplina, que é a obediência de regras, de boa conduta, que mantém a ordem, o bem-estar dos indivíduos, o bom funcionamento das organizações onde eu estou inserido. Quer dizer, se eu estou nessa paixão inferior, logicamente, eu não quero nada com disciplina, por isso que ela vai provocar indisciplina, né? E a indisciplina vai manter a dureza de coração. Se eu estou fechado para o bem-estar geral, que a disciplina me conduz, me afasto do outro, de desenvolver a empatia e mantenho essa dureza de coração. Interessante que ele fala manter a dureza de coração, né? Porque tudo isso que ele falou anteriormente já é uma característica dessa dureza de coração, né? A gente já está desenvolvendo essa dureza de coração. E aí ele diz, a dureza de coração impõe a cegueira espiritual. Que triste, né? Espiritualizarmos é entendermos que todos estamos conectados a algo muito maior. Então, a gente já vai sair de dentro da gente mesmo, né? Que estamos unidos, buscando o mesmo objetivo, né? Essa é a questão da gente se espiritualizar. Como né? Eu, egoísta, cheio de orgulho, de vaidade, que geraram essa dureza de coração, como é que eu, nessa condição, eu posso enxergar algo que está tão fora de mim, se eu me considero o centro de tudo que eu valorizo, né? Então, a gente vê como é que a gente vai se afastando da nossa essência, que é a nossa essência espiritual, a gente vai se afastando do outro, né? Se entronizando, desenvolvendo toda essa questão desse orgulho, dessa vaidade. E aí ele diz que a cegueira espiritual conduz ao abismo, né? E aí está longe de tudo que me explica, né? Porque é essa espiritualidade que vai me dizer o que eu sou, né? O que eu estou fazendo no mundo. Então, se eu estou longe de tudo isso, e que essa espiritualização vai me levar a esse abismo, né? O abismo de mim mesmo. E quem sabe quanto tempo que eu vou estar neste abismo, né? Me enganando, me ferindo outras pessoas que caminham comigo. E aí é quando o Emmanuel fecha, né, exatamente essa última frase, que é esse rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Até quando? Até quando a dor possa
me arrancar desse abismo, né? E a minha subida será bem dolorosa. Mas faz parte do despertar, né? É isso aí, gente. Deixa aí para vocês. Fala aí, Selma. Pois é interessante, né? Quando nós falamos da boa vontade, né? Que ela, enquanto a boa vontade ela nos leva ao divino, né? Do reino de luz, a má vontade ela vai realmente nos levando ao precipício, né? Das trevas, porque ela vai deixando como tudo isso. Quer dizer, a má vontade não vem sozinha, assim como a boa vontade vai levando gradativamente acima, né? A má vontade não caminha sozinha e vai trazendo, vai juntando, né? Tudo que vai acompanhando ela, né? E aí é que é o importante a gente tentar cortar esse mal pela raiz, né? Desconstruir essa questão de ter má vontade das coisas, porque eu lembro aqui assim, porque primeiro que nós nunca estamos sós, vamos lembrar disso. A má vontade, ela vem, vamos dizer, má vontade, tudo que é a nossa inferioridade moral que vem já de outras existências, né? E a gente acaba trazendo para nós, nessa nossa existência atual, vamos dizer assim, né? Então, mas hoje, como a gente sempre fala, nós hoje já temos uma certa clareza, uns mais, outros menos, né? Já um despertar diferenciado. Então, é a questão da gente ter esse olhar, perceber a nossa volta, porque quando vê assim, as situações ruins que estão nos acontecendo sempre. Por quê? Devido às nossas ações. Por quê? A gente fala assim, obsessor, obsessor, obsessor. Mas o obsessor, a gente sabe que ele fica pela afinidade, pelas nossas más tendências, eles nos aproximam. Aí nós vamos lembrar da questão do Livro dos Espíritos, aquela questão que todo mundo sempre fala, né? Que ele pergunta, pode os espíritos influenciar a nossa vida, né? E eles, muito mais do que pensamos, muitas vezes são eles que nos conduzem, né? Então, ele está aí. Assim, eles não são os espíritos que estão nos fazendo fazer coisas erradas, mas são as nossas más tendências que reforçam a ação dos espíritos em nós. Quando nós conseguimos mudar uma conduta, eles não conseguem mais influenciar dessa forma negativa, né? Então, a questão do orar e vigiar é muito importante. O livro Fonte Viva, do Emmanuel também, tem a questão 110, que fala vigiemos e oremos. Ele diz aqui, só um pedaço. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos da terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Essa é a grande batalha, digamos assim, nossa, né, de vencer essa inferioridade que a gente vai atravessando milênios com ela, né, em nós ainda, para podermos vencer, né, e nos elevarmos. E o texto continua, que dá para refletir bastante sobre ele, né? Minha contribuição. É isso aí, a questão é a gente perceber, né, tudo isso que a gente tem que mudar, né, porque quando a gente está tão enraizado nessa questão, né, dessa treva interior, dessas sombras, que a gente não consegue enxergar o quanto a gente tem que melhorar, né, mas é exatamente isso. Então, Júlia. como a Júlia falou no início ali, né, que nós todos somos, estamos no caminho da luz, independente, né? Então, assim, ninguém vai conseguir viver nesse ócio
eternamente. O próprio ser, ele vai clamar para sair dessa situação, né? Então, Graças a Deus por isso, né? exatamente. Deus é maravilhoso. Graças a Deus mesmo. Fala, Julinha. Então, como a Janete já fez as conclusões, eu fiz alguns alinhavos aqui com relação, quando coloca aqui o Emmanuel para a gente, né, que da estagnação, conserva esse mal, e o mal, né, ele fala, exalta essa ociosidade. Né? Aí, o que o Espiritismo, né, já que é o que a gente segue, né, que são esses ensinamentos de Jesus, o que ele propõe para a gente, né? Em suas diversas formas, né? O trabalho que pode ser o trabalho material, o intelectual e o moral, né? E o que é o trabalho? Ele é o antídoto para a ociosidade e a estagnação. O trabalho, como a gente já falou também no outro estudo, é uma lei divina, é a lei natural. Né? E se a gente for lá no nosso Livro dos Espíritos, na questão 619, eu tirei aqui uma pergunta que Kardec fez, que ele diz assim: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? E aí os Espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que querem investigá-la. Todavia, todos a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se efetue. Então, quando a Selma traz aí, né, que a gente traz há milênios, né, essas nossas dificuldades, que a gente vai tentando vencer em cada oportunidade reencarnatória, é pelo trabalho, principalmente no bem, que a gente vai adquirir, né, essa melhoria moral. Né? Então, quando os Espíritos dizem para nós que todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem, né? Porque muitas das vezes a gente quer que as coisas sejam conforme eu acho que é. Aí vem aquela parte, né, como a Janete falou, né, do nosso orgulho, da nossa vaidade, que a gente vai tentando burlar ao nosso favor. Né? Aí, mais abaixo, o Emmanuel fala, né, que essa ociosidade vai criar a discórdia, como a gente já falou, né, e vai despertar esse orgulho. O tempo, o Chico traz para nós que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Então, a gente vai ter essa ideia de todo esse mal, dessa má vontade, dessa ociosidade, dessa estagnação, né? Infelizmente, muitos de nós só vamos despertar lá no mundo espiritual. Essa consciência vai despertar. Então, como a Janete falou, que Deus é misericordioso e nos dá grandes oportunidades futuras, a gente vem, né, trabalhando essas nossas dificuldades, porque o tempo é um remédio para o espírito, né? Porque esse tempo ele também vai curar as nossas aflições, né? E a gente, muitas das vezes, a gente olha para aquele companheiro sem a misericórdia, né? E que Deus tem isso para conosco. Às vezes a gente acha que o outro deveria fazer assim ou assado, né? Porque seria melhor. Mas muitas das vezes é o que os espíritos dizem para a gente. Muitos conhecem, mas não compreendem, não conseguem sair dessa estagnação, né? Porque é o vício, né? E esse vício faz mal. E aí, colaborando com mais essas informações também se alguém quiser falar, eu também vou parando, porque a Janete já concluiu tudo e eu estou alinhavando o que eu trouxe, né?
Mas aí levanta a mão, eu paro, fala, volta, né? Que aqui a gente não está fazendo palestra, né? Aí, quando o Emmanuel diz o orgulho acorda a vaidade atiça a paixão inferior. E aí, eu coloquei aqui uma observação para a gente pensar junto. Aí, eu coloquei aqui, uma parcela de vaidade pode se manifestar nas nossas motivações de algo a realizar, que certamente é válido até certo ponto. O perigo, no entanto, reside nos excessos e no desconhecimento das fronteiras entre o impulso do idealismo com os ímpetos de destaque pessoal. Aí é que a vaidade complica, porque esses impulsos de idealismo a gente pode colocar aqui por amor a uma causa nobre. Agora, os ímpetos de destaque já é o característico da vaidade. Só eu sei fazer, só eu faço melhor, eu sou mais importante. E aí é aonde a gente sai do viés do que seria bom. É igual às paixões. A paixão não é mal, não é o mal. Agora, como ele diz, né? É um cavalo que, mal domado, te leva ao ruim. Janete vai falar agora. Oi, é porque você falou, né, dessa questão, né, da vaidade ser até positiva e ser negativa. Aí eu lembrei que eu fiz uma pesquisa também sobre o significado do orgulho, né? E ele tem o lado positivo também. A gente só malha o orgulho, né? Só malha o orgulho, leva para o lado negativo, mas olha que interessante, significado positivo do orgulho. Satisfação e prazer, sentimento de alegria por uma conquista pessoal, como um filho que passa de ano. Outro significado positivo do orgulho: valor e dignidade, senso de valor próprio, honra e brio. Não é? Que interessante a gente. Ó, autoestima, valorizar a trajetória pessoal e os próprios sucessos como força motivadora. Isso é uma forma positiva de orgulho. Pertencimento também, sentimento de satisfação por fazer parte de um grupo. Quer dizer, eu me orgulho de fazer parte desse grupo, que ora estou aqui participando e estudando com vocês. Não é uma coisa positiva? Mas aí o significado negativo, que é o que o Emmanuel está abordando, né, aqui nessa leitura, é exatamente essa soberba e altivez, olha. Conceito exagerado sobre si mesmo, superioridade em relação aos outros. Aí entra o que você falou, Júlia, a vaidade e a arrogância, né? A vaidade anda muito de mãos dadas com o orgulho, que é o excesso de confiança e presunção, desconsiderando a humildade. Está na contramão da humildade, né? Ensinamento base aí de Jesus para a nossa conduta, para nossos relacionamentos, né? De respeito, de mansidão para com todos. Então, eu achei muito interessante. Eu ia até passar, tinha até esquecido, mas você falou nesse duplo sentido da vaidade e acabei me lembrando. Não é? Interessante isso. É isso aí. Não, pera, Selma, depois eu falo. Só o que eu achei interessante esse lado positivo e negativo, é claro, né? Só as polaridades, né? Nem sempre tudo é mal, nem tudo é bom, né? Então, o interessante, o lado positivo do orgulho, ele leva a ter sentimentos melhores e a gente querer ser melhor, não é? E o orgulho, quando ele vem com a vaidade, que é essa coisa vazia, né? Ele fica ali, ele fica enraizado e trazendo outros sentimentos juntos com ele, só somando mais sentimentos que são negativos, né? Enquanto o orgulho positivo, ele vai te fazendo descobrir, né, outras virtudes, ele vai te ajudando a criar novas virtudes, não é? Como é que funciona esses dois sentimentos? Isso que eu achei, só esse comentário que eu achei interessante, que a Janete colocou aí, do lado positivo do orgulho. É isso.
e colaborando, né, falando desse orgulho, lá no nosso Evangelho, se a gente for lá no capítulo 9 é bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Lá no item 9, capítulo 9:9, né? Dá até para a gente não esquecer. Lá fala sobre a cólera. E lá nesse capítulo, os Espíritos trazem para nós assim: o orgulho faz com que a criatura, porque aí é o lado complicado do orgulho, né? O orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que é realmente e não suporte passar por uma comparação que possa rebaixá-la. Faz também com que o se considere de tal forma acima dos seus semelhantes, seja em aptidões, seja em posição social, seja em vantagens pessoais, que o menor paralelo a irrita e a fere. Então, esse é o lado difícil, né, do orgulho, que traz para nós muita dificuldade e vai nos colocar em lugares, às vezes, muito difíceis da gente até entender que somos, né? Porque é como eu tinha colocado, né, da vaidade, que tem o lado, né, do idealismo, desses impulsos do idealismo, e o contrário, esses ímpetos de destaque. Eu escutando outro dia uma palestra da Ana Teresa Camasmi, fica aí a indicação de quem não a conhece, ela estava falando sobre humildade. Eu achei muito interessante a colocação dela, que ela falou: o que é humildade? É você se colocar no seu lugar, é você entender o lugar que te cabe ocupar, né? Para quê? Né? E aí a gente lembra de um estudo que a gente fez aqui, quando eu escutei isso dela, eu me lembrei, né? Se ocupe de não ficar em alguns lugares que você possa ser pedido para você voltar para trás, né? Você ocupar um lugar de destaque, você ser convidado a ir para o último lugar. Então, a humildade é você saber qual é o lugar que te cabe. Você não querer estar no lugar de ninguém. Então, é isso que a gente tem que trazer para nós, e isso vai gerar, se a gente não tomar cuidado, essas causas, como também está lá no Evangelho, no capítulo 5, lá no item 4, causas atuais das aflições. O homem é, assim, em grande número de casos, o construtor dos próprios infortúnios. No entanto, em lugar de reconhecer essa verdade, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando, em verdade, a sua má estrela está na sua negligência. Então, a gente também precisa tirar muito do nosso evangelho, muitas vezes a gente lê sem trazer para nós a importância dessas falas dos espíritos, trazendo para que a gente possa refletir, né? Que muitas das aflições nossas é a nossa própria negligência, né? E eu gostaria agora também de falar, que a Janete já colocou bem, sobre as paixões. O Emmanuel coloca: paixão provoca indisciplina, e indisciplina mantém essa dureza do coração, né? E aí eu peguei uma questão também lá do Livro dos Espíritos, que é a questão 845, que Kardec perguntou que as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não constituem um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Quer dizer, eu trago o instinto. Será que isso não vai constituir um obstáculo para que eu possa agir? E aí os espíritos dizem para nós que as predisposições instintivas são as do espírito antes da sua encarnação. Conforme ele seja mais ou menos adiantado, elas podem instigá-lo à prática de atos repreensíveis, e nisso será secundado por espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível
quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, quando a gente pensa, né? Eu fiz porque eu fui arrastado a isso, né? Quando a gente fala das paixões. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, eu tenho hoje uma condição, por ser um espírito já dotado de inteligência, né? E do livre-arbítrio, eu poder escolher com o que eu quero me sintonizar ou não. O que eu vou fazer vai gerar consequências. O não fazer, através da minha ociosidade, da minha estagnação, também vai comprometer o meu processo evolutivo. E a Joana, ela traz uma frase para nós, também nos ajuda aqui no entendimento, quando ela fala assim: ninguém consegue identificar-se com a iluminação não estando disposto ao esforço por educar-se. Então, para eu chegar à luz, no meu processo, eu preciso me educar, né? E educar, muitas das vezes, vai ter que ter renúncia, né? A gente vai precisar domar os nossos impulsos ainda complicados, que a gente ainda está naquele processo, né? Do ir e voltar, né? Faz parte de todo o processo evolutivo que nos encontramos, mas a gente já tem condições de trabalhar isso em nós. Eu acho que eu tenho mais coisas para falar, mas eu acho importante seu Jorge, Selma, João, Aninha, Vitor falar também. Então, deixa eu dar uma faladinha rápida. Praticamente quase todos já comentaram e abordaram. Só 2 pontos. A Selma colocou uma coisa bastante interessante lá do livro dos Espíritos, que sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, atos e ações. Aí eu fui a 475, que está ligado às questões dos processos, né? Falou da afinidade, falou da sintonia, né? E muitos de nós somos arrastados em decorrência a essa imperfeição moral. Você acabou de citar aí. É as nossas imperfeições morais que abrem o leque para que essas entidades atuam. Não estou na 475, eu vou ler aqui, que eu acho ela interessante. Gosto muito dessa pergunta. Ele diz assim, ó: pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Se foi falado, quer dizer, nos falta vontade. Se a gente tiver vontade plena, nós não vamos conseguir isso. Mas a resposta não está a palavra vontade. A resposta, eu vou ler. É sempre possível. O Kardec, ou melhor, o Espírito responde: a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo desde que, com vontade firme, queira. Então, mas a nossa vontade é fraca ainda. Ora, no momento, a gente quer realizar e não realiza. Aí eu paro o livro dos Espíritos, 3 inimigos, do livro Desperte, Seja Feliz, que é esse capítulo. Aqui não tem capítulo, aqui só tem os. Deixa eu ver se tem lá no índice, tem. Desculpa aí, onde está o índice desse livro? Olha, não localizei aqui. 3 inimigos, é o 7, o item 7, acho que é o item 7, mas não tem aqui em cima. Então, o Divaldo, ou melhor, Joana, diz inúmeros adversários, que é até esse livro aqui, a técnica de viver, muito dentro de nós. Esses inúmeros adversários são nós, quer dizer, falou do orgulho, está falando da vaidade, e entre outras questões. Muitos animais, devido aos nossos impulsos absurdos, desregrados, né? Vamos dizer assim, manifesta em nós através dos nossos atos. Lamentável. Bom, eu vou continuando aqui. A Joana diz aqui embaixo, num outro parágrafo: a semelhança do vapor morbífico, que é o do estado de morbidez, que essa
morbo, que ela gosta de usar sempre outras palavras, é doenças. E essa enfermidade é enfermidade moral. E a enfermidade moral, para a gente trabalhar ela, é muita dedicação, muito empenho, muito esforço, espírito de renúncia. Foi falado aí também que se a gente trabalhar em detrimento de terceiros, ou seja, do próximo, dos nossos irmãos, mas trabalhar mesmo, com vontade, não com má vontade, como está aqui no texto. Se nós fecharmos os nossos olhos, que é quase finalizando aqui o texto 67, a cegueira espiritual conduz ao abismo. Porque é cego que anda cego. Porque o indivíduo, se não tem o seu conhecimento dessa verdade, o conhecimento evangélico, foi falado aí, o 9:9, foi falado, bem-aventurado, se não me engano, aflito, e entre outras, várias que a cólera, não é? Entre várias informações preciosíssimas. Então, se nós estamos cegos, que é da verdade, a verdade não vai nos libertar. Tem uma outra aqui que ela diz, aqui, para finalizar, assim, ó, sutis ou violentos, utilizam de façanhas perversas e alojam-se perigosamente no coração, engendrando, que é gerando, estado de turbação no raciocínio e do desinteresse pela vida. Então, esse estado de morbidez leva a pessoa a esse estado de estagnação. Ó vida, ó hora, ó azar. Foi a palavra escrita o tema de domingo passado, não foi, Júlia? Repete. Foi palavra escrita, o último, não é? E a palavra, o livro Pensamento e Vida tem esses dois textos. Eu não lembro quais são os itens, é do livro. E o Marco Aurélio, no estudo que ele fez de palavras faladas, ele trouxe inúmeras informações do Emmanuel, do André Luiz, do Viana de Carvalho, do outro também, que é um psicólogo, acho que é psicólogo nessa área, é o Programa de Miranda. Ele trouxe informações muito preciosas. E nós, aqui nós estamos falando, nós falamos, mas se a gente realmente não traz isso para nós, é palavra falada. Então, se a nossa palavra for mal conduzida, mal aplicada, aí a gente quer orientar as pessoas, os espíritos que acompanham as pessoas ou que nos acompanham, não tem eco. Não soa bem. Então, eu falei que ia finalizar, né? Ah, meu Deus. Melhor parar por aqui, que já deu 29. Na doutrinação dos espíritos chamados, o pessoal chama de obsessor, né? São irmãos nós também somos. A gente, meu irmão, tem que perdoar. Olha, assim, olha aí, a gente direcionando para o próprio coitado. Mas quando a gente sai do centro, primeiro que nos abalroa, o que ocorre? Aí vocês terminam, por favor, isso para mim, tá? Porque é complicado. Clarida Leonel, sei lá, no Ação e Reação, vai lá e pesquisa e reflexões boas. Desculpa, falei isso. Não era para falar. Seu Jorge, é bom o senhor trazer, porque isso vai, né, vai puxando um outro assunto, né? Você já falava falada do estudo de domingo, que trouxe muita coisa importante para a gente que estava lá. E quando o Emmanuel, nesse capítulo, ele fala para a gente dessa cegueira espiritual que conduz ao abismo, o que seria essa cegueira espiritual, né, que conduz a esse abismo? Consiste na cegueira da mente, né? Ou incapacidade de ver as coisas na dimensão espiritual. Porque muitas das vezes nós estamos ligados muito ao terra a terra, né? E a gente não consegue abrir um pouco mais, tendo a certeza de que somos espíritos imortais, né? Estamos aqui só de passagem. E esses pontos cegos na nossa visão, né? Esses ângulos mortos, né? São a quê? Podem trazer as fraquezas, os medos, esses apegos. Tudo isso vai levando ao quê? Essa negatividade da vida, né? E aí, o que acontece com a gente, né?
vai trazendo toda essa companhia, como vocês já trouxeram, né? A gente vai influenciando outras mentes para que entre em sintonia com o que a gente já está comprometido, né? Então, quando a gente fala desse egoísmo, né, que a gente sabe que é uma grande chaga da humanidade, né, que são esses pontos cegos, né, esses pontos mortos ainda dentro de nós, por quê? A gente faz com que a nossa vida ela esteja completamente concentrada em nós. A gente consegue, nesse momento, ser indiferente aos demais. Então, a gente vive como se fosse um mundo paralelo, né? Que nós somos os mais importantes. E a gente sabe que na vida, para que a gente possa evoluir, a gente precisa também ajudar os que estão ao nosso redor. E no finalzinho do texto, o Emmanuel fala para a gente, né, que entregue as obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem. Não, entrega as obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Então, a gente precisa estar atentos, porque a gente já tem o conhecimento, a gente já tem a doutrina espírita que traz para nós, né, essa melhor compreensão. Porque a gente vai estudar na outra semana sobre a dificuldade do entendimento das escrituras. E hoje nós temos, através da doutrina espírita, essa melhoria para que a nossa visão esteja mais ampliada e que a gente possa realmente sair dessas trevas, né? E aí, só para terminar, eu vou trazer uma mensagem do próprio Emmanuel, que está lá no livro chamado Encontro Marcado, e ele fala de incompreensão. Cabe muito aqui para que a gente possa tomar consciência, né, do nosso lugar, das nossas dificuldades ainda, mas que a gente não deve se estagnar. Então, Emmanuel fala assim para a gente: se Jesus tomasse em conta as incompreensões da humanidade, as nações do planeta não estariam ainda hoje muito longe dos princípios de violência que regem a selva. E toda vez que a incompreensão nos ameace o trabalho, recordemos que se ele, o Mestre e Senhor, nos exortou, ou seja, aconselhou a amar os próprios inimigos, de certo, espera que venhamos a amar, valorizar, abençoar e entender os nossos amigos cada vez mais. Então, eu acho essa mensagem muito linda, muito importante, para que a gente possa ter compaixão, né, dos nossos inimigos, mas também entender os nossos amigos. Porque, às vezes, nós só maltratamos os que estão mais próximos, e que é o que nós deveríamos amar, né? Se a gente está junto num núcleo mais próximo, a gente também tem que ter um pouco mais de compreensão. E Emmanuel está nos mostrando aí que a nossa incompreensão, né, de apontar, né, e muitas das vezes o outro ainda não tem o entendimento conforme você já conquistou. Então, que a gente possa ser mais fraternos uns com os outros, para que a gente possa viver uma sociedade mais justa. Eu acho que esse estudo ele traz para nós a parte que nos cabe e o que a gente já pode fazer dentro de tudo que a gente já recebeu.
Agora entrego aí, Janete. Bem, Janete vai falar mais alguma coisa? Não, gente, está tudo bem. Foi ótimo, maravilhoso. Peço desculpa a todos aí pela minha ausência, mas eu estou com um problema aqui no meu escritório de servidor e eu estou tendo que estar passando informação toda hora aqui para o técnico que está mexendo, infelizmente. Mas venho aqui para ajudar na finalização do nosso trabalho, agradecer a Janete pelo nosso estudo da noite de hoje, agradecer a todos que colaboraram, né, com muita informação. Realmente a boa vontade tem sido aí talvez uma das coisas que mais estão faltando, né, no mundo como um todo, para que tudo, né, tudo na sociedade funcione de forma mais harmônica e mais produtiva para um bem-estar geral, né, de todos nós, porque a gente sabe que cada um de nós, todos nós, o nosso trabalho é uma pecinha num mecanismo que influencia na vida de todo mundo, né? Cada um na sua tarefa. Então, se cada um cumprir com o máximo de boa vontade possível, automaticamente a vida vai ser melhor para todos. Então, convido a nossa irmã Julinha para fazer a nossa prece de encerramento, que ela vai fazer o nosso estudo da semana que vem. Então, nesse momento, o que nos resta realmente é agradecer. Agradecer essa espiritualidade amiga que se faz presente sempre, essa oportunidade do estudo que a Casa de Emmanuel nos proporciona, essa união dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, para que a gente possa, cada dia mais, um passinho de cada vez, a gente poder semear a melhor parte nossa, junto àqueles que estão mais próximos, aqueles também que estão um pouco mais distantes, mas que a gente possa ser referência do bem, aonde quer que estejamos, ao alcance de quem pode a gente fazer essa diferença. Assim, Mestre Jesus, é em teu nome, em nome de Emmanuel, dessa espiritualidade amiga, que damos por finalizado o estudo da noite, agradecendo a oportunidade e pedindo que fique conosco, Senhor Jesus, porque muito necessitamos dessa tua misericórdia, do teu amor e da tua paz. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, agradeço a todos, né? E até semana que vem. Você possa deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar para que essa mensagem chegue o mais longe possível. Fiquem com Deus e até semana que vem. Uma boa noite. Beijo em todos. Beijo.